Olá, olá, olá! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do Método de Evolução Billings, e hoje eu quero contar um pouquinho da minha história com o método. Vamos lá? Tudo começou, era uma vez, há muito tempo atrás. A minha história é um pouquinho diferente da grande maioria das instrutoras. Por quê? Para ser instrutora, nós precisamos passar por um tempo de usuária, né? Então, eu preciso ser usuária do método por pelo menos 6 meses, acompanhada de uma instrutora credenciada da Simplafan. Mas o que aconteceu comigo? Por que a minha história é um pouquinho diferente? Eu tenho uma filha que hoje tem 6 aninhos, graças a Deus. Ela nasceu, eu tinha 32 anos, né? Logo em seguida eu já fiz 33. E descobri que um pouco tarde, né? Afinal de contas, né? Isso é uma outra história. Mas descobri um pouco tarde que eu me apaixonei por ser mãe e queria ser mãe mais vezes. E queria ter muito mais daquilo. Aquilo ali pra mim foi uma missão, assim, tão linda de cuidar dela, de vê-la crescer, vê-la se desenvolver, saber que Deus confiou aquela pessoinha pra mim cuidar, sabe? Pra minha família, meu marido, enfim. E aquilo ali mexeu muito comigo, né? A maternidade realmente me transformou em outra pessoa. Desde que ela nasceu, então, eu não conhecia absolutamente nada de anticoncepcional, de ciclo menstrual, nada. Não conhecia nada. E aí, quis mais filhos. Eu falei pro meu marido, olha, eu quero mais. E vamos ser o que Deus quiser. Então, nos prevenimos muitas vezes. Eu não sabia de nada, ainda tomei uma injeção contraceptiva logo que ela nasceu, porque os médicos enfiam na gente essas coisas, nem sempre a gente quer, porque nós não temos a informação, não nos é informado nada, infelizmente. E aí acabei tomando uma ou foi 2 injeções. Mas aquilo me fez muito mal, porque eu tinha decidido parar de tomar pílula, né? Ainda hoje eu falo que foi meu anjinho da guarda que me disse, mas eu decidi que eu não queria mais, porque aquilo estava me fazendo muito mal. E falei pra ele, eu quero ter mais filhos e seja o que Deus quiser. E passou o tempo, né, eu voltei a trabalhar, ele também, naquela vida normal de todo mundo, né, vivendo a vida. E nada de vir mais filhos, fomos vivendo. Quando ela tava ali pra completar 3 anos, eu falei, alguma coisa está errada, porque agora eu não engravidei, e eu comecei a notar algumas irregularidades, ciclos que não apareciam, né, menstruação que não ficava ali 2 meses sem vir. Eu ia no médico, o médico, tá tudo normal. Fazia aqueles exames básicos, tá tudo normal. Mudei de médico, que eu falei, alguma coisa não tá certo, isso aqui não é possível uma coisa dessa. Primeiro que, não só o fato de eu não engravidar, o fato de o meu ciclo tá bagunçado. Eu falei, alguma coisa não tá certa. Passei nesse médico. E aí foi a primeira pessoa que me disse algo sobre o muco cervical. E ele me falou isso, olha, observa ali um dia que você vê um muco mais parecido com a clara de ovo, e aí é um dia que você provavelmente está fértil, e aí aproveita esse dia. Porque ele também pediu ali uns exames básicos, até então tava tudo normal, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? Nós estávamos ali já programando a nossa mudança cá para Portugal. E aí as coisas ficaram ali meio paradas. Em julho ele veio para cá. O que aconteceu? Nada, né? Não engravidei, e ali a mesma coisa, né? Uma menstruação atrasava, tudo 3, 4 meses, sem conhecimento nenhum. Só que aí eu decidi, falei, não, alguma coisa eu preciso fazer, eu vou pesquisar. E que aí nesse tempo também eu saí do emprego que eu estava, né, fiquei 17 anos nessa empresa. Então eu estava em casa, né, cuidando da minha filha, cuidando de casa e nos preparando para a nossa vinda para cá. Então estava com um pouco mais de tempo, então eu fui pesquisar. E aí mergulhei na internet pesquisando tudo sobre o ciclo menstrual, tudo que a internet tem ali, só que o problema é que tem muita coisa, né? E aí descobri o Instagram também, comecei a pesquisar alguns médicos, e aí começou a aparecer médicos que ensinavam o método de ovulação Billings, que eu só conhecia de nome, e pra mim a única função do método Billings era para quem queria evitar uma gestação, não para quem queria engravidar. E aí eu comecei a ouvir médicas falando sobre o método Billings para engravidar.
E aí eu comecei a ler, a ver vídeos e a acompanhar algumas médicas, algumas instrutoras. E aí tudo que elas explicavam, principalmente sobre o período fértil, eu via que não acontecia comigo. Então eu não sentia, não tinha nenhuma sensação de lubrificada, eu não tinha nenhuma característica principal de um período fértil. Se sentir bastante molhada, se sentir lubrificada, eu não sentia aquilo. Eu não comecei a notar que eu estava sempre igual, que é o que as instrutoras ensinam, eu ensino também, que um padrão infértil é um padrão que não muda. Então eu comecei a notar que eu estava igual todos os dias, além do meu sangramento. A principal característica é essa, eu não tinha sangramento. Ficava ali 3, 4 meses sem ter sangramento. Então isso já é uma característica que alguma coisa não está acontecendo. E aí um médico disse que eu tinha uma possibilidade de estar numa menopausa precoce, mas era só uma possibilidade, não era nada certo. Pronto, em dezembro de 2022 mudamos pra cá e eu comecei a cada vez mais me envolver com o método Billings em si, assim, com tudo que ele traz, com toda a bagagem que ele traz. E nessa época eu pedi pra Deus que eu trabalhasse em casa e que eu falei que eu não queria mais sair de casa para trabalhar, que eu queria trabalhar em casa, algo que me permitisse ficar com a minha filha, cuidar da minha casa e que me permitisse evangelizar. E aí eis que um anjinho soprou no meu ouvido: ensina o método Billings. E aí eu falei, não, então é isso que eu vou fazer. Porque eu tinha me envolvido com o método porque eu queria engravidar. Só que eu comecei a ver outras situações que eu não tinha conhecimento e que eu desejava ensinar para as mulheres que, como eu, também não sabia. E fiquei muito tempo cega mesmo, né? Com uma venda nos olhos. Então eu quero ajudar a abrir os olhos, abrir a mente, abrir o coração das mulheres, das famílias, dos casais. E aí eu me apaixonei pelo método. E com tudo que vem junto com ele, a abertura à vida, a defesa da vida, a luta contra o aborto, coisa que antes eu nem me importava com isso. Ainda era daquelas católicas que falavam, se for em caso de estupro, tudo bem. Completamente avessa a vida, Deus, tudo que Deus nos espera de nós. Tudo isso vem junto com o método Billings, fora a melhora do relacionamento conjugal, melhora da relação do casal. Quantos e quantos relatos nós temos de casamentos que foram restaurados por causa do método Billings. E o que Deus quer, quem tem o sacramento do matrimônio, quem deseja viver junto pro resto da vida, precisa entender isso, precisa abrir o coração e entender que a vida é tudo para Deus. Deus deu a vida dele pela nossa. Tudo isso fez com que eu me apaixonasse pelo método e desejasse ser uma boa instrutora, estudar o máximo que eu conseguisse. E aí eu me inscrevi, contei essa história, claro, resumidamente, para a Semplafan, falando, olha, eu quero ensinar, porque eu não cheguei a ser usuária, porque final não tinha ciclo. E aí eu comecei a jornada, então, estudar em março de 2023, então eu comecei o treinamento. O treinamento realmente é rápido, e aí depois a fase do estágio. Então ali em julho de 2023 eu iniciei o estágio, então estágio acompanhado, né, com uma instrutora mais experiente, de muitos anos mais experiente. Fiz o estágio então até setembro de 2024, onde eu recebi então o certificado de que eu sou uma instrutora, então credenciada, que hoje posso ensinar o método. E eu faço isso com maior alegria. A gente pode cobrar, não pode cobrar. A Semplafan, né, no Brasil, orienta-nos que não é errado cobrar, não tem nenhum problema cobrar o atendimento, afinal de contas eu tô despendendo meu tempo, mas desde que isso não seja abusivo e de que se uma família que esteja precisando, eles não tiver condições de pagar, que nós atendamos sem custo, né, sem cobrá-los, porque afinal de contas o MOB é uma missão, não é uma profissão, ele é uma missão. Mas, ao mesmo tempo, não está errado eu cobrar valores por atendimento. E é engraçado que aqui em Portugal já é um pouco diferente. Por quê? Aqui se tem o seguinte pensamento, que se algo for de graça, não vale nada. Então, nós cobramos também uma taxa, não é muito cara. Um ano de acompanhamento, então, é cobrado também aqui todas as instrutoras. Mas o MOB aqui em Portugal ainda está dando seus primeiros passinhos. E eu quero contribuir, você fala para todo mundo, eu quero trabalhar. Me deem trabalho que eu quero trabalhar. Então, eu estou divulgando aqui no YouTube, no Instagram, tá aqui embaixo o link da minha página. O meu desejo é isso, é espalhar essa mensagem, espalhar essas sementinhas por aí de que o MOB transforma vidas, transforma casamentos, transforma o coração das pessoas. As pessoas começam a ver a importância da relação conjugal do casal sem nada interferindo, sem preservativo, sem pílula, muito mais ainda a pílula que, além de todos os malefícios no corpo da mulher, os malefícios na alma, porque ela é abortiva, só separa o casal, dá margem para infidelidade, para
o casal não ter diálogo é péssimo. O Mob é uma alegria. Pra mim, ensinar o método Billings hoje é uma verdadeira alegria. Eu faço isso de todo o coração. Toda usuária que chega pra mim, eu rezo por elas e falo, né, que são as minhas filhas, né? E coloco pra Deus sempre que se Ele não me der mais filhos, eu tenho ali as minhas filhas. A minha, graças a Deus, né, foi um presente de Deus mesmo, a minha filha, a Olivia. Todas as outras que chegam pra mim são minhas filhas também. Os filhos delas, tem alguns bebezinhos espalhados, também rezo por eles e são pra mim realmente um pedacinho de mim. Eu quero ensinar o método Billings até o último dia da minha vida, se assim Deus permitir. E essa foi um pouquinho da minha história. Se você não gostou desse vídeo, curte aqui, compartilhe e não deixa de me seguir, porque eu estou mobilizando vidas.